Rússia desistindo de Pokrovski? Será? Vamos ver um pouquinho, vamos fazer uma análise fria, tá? Sem paixões, sobre o que está acontecendo em Pokrovsk. Falar também que próximo a Pokrovsk, os russos conquistaram uma aldeia, né? Avançaram de fato, chamada Vodiandruhe, conquistaram essa aldeia. Vamos falar também sobre o caso de Belarus, né? Teve um ataque, não sabe se foi drone, se foi míssil, o que é que atingiu, provavelmente drones lá em Belarus, assim como na Romênia. O que é que está acontecendo? O que é que pode ter ocorrido? E mostrar também a situação do fronte, como é que está a situação de pelo menos três locais que teve leves mudanças, dentre elas o que eu acabei de trazer na aldeia de Vodiandro. Isso e muito mais agora. Vamos lá. Como é que funciona os vídeos? Sempre já vou direto ao ponto, com a parte que interessa, o tema central, depois eu mostro como é que está o front. Né? Lembrando de sempre ter que compartilhar o vídeo, curtir, deixar a tua opinião também, isso é importante, isso é relevante para tudo isso, tá? Lembra também de ajudar o canal. Tem um coraçãozinho aqui que você tem como clicar e dar um valeu, beleza? Vamos lá. O que que acontece? Deixa eu já mostrar aqui no mapa. Pokrovsk. Tá aqui. Pokrovsk que tanto se fala, que tanto se comenta. Uma cidade. É praticamente uma cidade gêmea com Mirnorad, né? Que é vizinho aqui. Mirnorada é bem menor em termos de população, mas evidentemente quando junta esse aglomerado é relativamente grande, uma área grande, né? E o que está acontecendo? Porque já há tanto tempo, tantos meses, a Rússia bate na porta de Pokrovsk, mas não entra, nem faz tentativas de entrar. O que está acontecendo? Vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Se pegarmos no mapa e puxarmos um histórico, tá? De, sei lá, outubro, eu vou até tentar abrir aqui o. Estava nem programado aqui, mas eu vou abrir o Deep State só para em termos. O Deep State ele é mais fácil de mostrar o histórico do que os outros mapas, tá? Mostrar o passado. Como eu já tinha comentado, o Deep State está com um delay, né, muito, em algumas áreas, mas de qualquer forma dá para poder a gente para nos basear de forma interessante. Né? Então, tá aqui todo ou quase todo o front. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu diminuir aqui de tamanho, para ficar menor, para poder caber aqui todo mundo, ou quase todo mundo, tá quase tudo. Tem que tirar um pouquinho de zoom mesmo. Tem que ficar assim, tudo bem. Então tá aqui, porque eu não queria. É, beleza. Então, só para contextualizar aqui você, aqui está Pokrovsk, tá? Mirnorada aqui menor, todo esse fronte que vai daqui, né, pelo menos os informes, né, vai daqui até aqui. Então, basicamente é isso que está ocorrendo, tá? Só para deixar claro, contextualizar, tem que fechar aqui. Eu vou puxar uma data, tá? Vamos voltar aqui ao passado, vamos para 2024, vamos para em 2024, vamos para novembro, 1º de novembro. Vamos lá ver como é que estava o front nessa época. Pronto, vamos lá. Aí dá para entender melhor. Nesse momento, o que é que acontecia? Perceba como o front, ó, olha como é que estava o front nessa época. Estava todo, deixa eu circular exatamente, ó, toda essa área. Fazia alguns dias, por que que eu escolhi essa data? Porque foi um período em que é considerado como o grande avanço. Olha o que conquistaram de terra aqui. Foi o grande avanço porque fazia pouco tempo que Selidov tinha caído, ou estava caindo, tá? Selidov que está aqui. E foi extremamente importante a queda de Selidov porque os russos conseguiram avançar muito mais rápido depois disso. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Então de lá para cá, os russos fizeram esse avanço. Cadê? Peraí. Aqui. Achei. Então fizeram todo esse avanço, né, para o Dakne, Kotlin, toda essa região aqui. Só que sempre vão batendo na porta de Pokrovsk, mas não conseguem dominar. Se
pegarmos aqui, ó, vamos avançar o tempo 30 dias. Vamos do dia 1 para o dia 1º de dezembro. Ó, olha o que, que acontece com o fronte. Avanço, como eu disse, a partir de Celidov, então começaram, tentaram frontal, não conseguiu, então foi começando o trabalho de flanco, né? Dia 1 de dezembro. Vamos para o dia 15 dias depois. O avanço continuou. Shevchenko, mais uma Shevchenko, né, começou a avançar. Vamos para o dia 22, uma semana depois. Não teve muita mudança, né? Vamos para o dia 31 de dezembro. E aí aconteceu um novo avanço importante na região, né? Foi chegando à porta e nesse momento começou toda uma preocupação. E agora? E agora estão chegando, estão batendo na porta. Começou toda a questão aqui, Pokrovsk vai cair, né? Quando começou tudo, porque estava avançando muito rápido e estava avançando rumo a Kotlin e o Dacne, que teoricamente era um caminho interessante. E aí, então, deixa eu avançar aqui, ó, dia 1º, dia 2, e os avanços foram, né, esse período, não só aqui em Pokrovsk, como também em. Baixar um pouquinho mais. Em Kurakov também foi muito importante, tá? Então, ó, começou um avanço lá em Vozvizenka aqui, praticamente conquistando Vozvizenka, também lá do outro lado. Nada. Dia 7, mais um pequeno avanço. Piscando, quase caindo. Piscando que fica aqui, ó. Deixa eu só dar uma avançada mais aqui para gente não perder tanto tempo. E aí chega dia 31 de janeiro. Com tendo avançado para Kotlin, o Dacne, né, toda essa região aqui extremamente importante, beleza? E de lá para cá, o que é que basicamente começou a ocorrer? Daqui, desse momento, a Vozdvizenka já tinha caído aqui ó, do outro lado. Praticamente o fronte ficou desse jeito. Houve um pequeno avanço russo em Piscane, aqui, e ficou uma troca de posições em Udakne e em Kotlin. Ficou ocorrendo troca de posições nessa região aqui, ó. Deixa eu circular, deixar bem claro. Começou a ocorrer troca de posições aqui, em Piscane, em Kotlin e em Udakne. Nesse período, quando começar, no final de janeiro, quando começaram a chegar em Kotlin e Udakne, era uma questão, é tanto que os ucranianos se preocuparam tanto que simplesmente abandonaram, explodiram a mina que fica aqui, a mina de carvão, né, a mina que fica aqui. Houve toda uma preocupação nesse sentido. E o que é que ocorreu? Nada. A partir desse momento, começou um processo meio que pé no freio. Meio não, foi um pé no freio. Extremamente estranho, tá? Vamos agora para dia 3. Aquilo que eu falei, uma pequena troca aqui. Em Vozdvizenka, sim, houve um pequeno avanço. Chegamos aqui a esse dia, essa data de agora. O que é que mudou de lá para cá? Desde o dia 1 de fevereiro, os russos começaram a sofrer muita pressão em Piscan. Aqui, já trouxe em vários vídeos isso. Aqui, em Udakne. E aqui próximo a Usperivka. Forçando muito a barra. É tanto que, como eu tinha já trazido informações sobre isso, aqui em Piscan, os russos terminaram perdendo o território, os ucranianos avançaram, tá? Avançaram um pouquinho aqui, avançaram um pouquinho aqui também. Os russos conseguiram avançar em Udakne um pouquinho, e aqui não teve mudança significativa aqui nessa região, tá? Nesse segundo ponto, na verdade mais para cá, aqui, ó, é próximo ao rio aqui, os Penivk, beirando o rio aqui. Não conseguiram também tanto avanço aqui, então ficou 1-1, como tinha comentado já. Qual é a bronca? Qual é a bronca de tudo isso? É que
Aparentava, os russos tentaram fazer teste aqui para tentar cortar o suprimento aqui, foram travados, tentaram avançar aqui, eu cheguei até a trazer notícia urgente na época. Olha, os russos quebraram a penúltima barreira, depois disso nada, travaram. De lá para cá, os ucranianos aumentaram as fortificações aqui em Pokrovsk. E aí o que é que está acontecendo? Aparenta que simplesmente os russos estão desistindo. Estão ampliando cada vez mais, tá? O que está basicamente acontecendo? Estão ampliando cada vez mais. Não consegue encontrar uma parte frontal. Travou. Teoricamente, seria um avanço nesse sentido aqui, a coisa mais lógica a ser feita, já que não estava conseguindo frontal, é como eu já vinha trazendo em várias outras análises. E rumo a essa estrada, que fica aqui, junto com a ferrovia, ir tentando quebrar a parte frontal em algum local. Ia flanqueando e tentar romper essa passagem em algum local. Só que os russos não conseguem avançar, ficaram travados aqui, tá? E não conseguem avançar de forma alguma em nenhum outro local. Assim como em toda essa frente aqui está travado, assim como também nesta região aqui também, cadê? Mais para cá, ó. Olha a distância, ó, Mirnorad aqui, conseguiram chegar depois de quase 30 dias, sair de Vozdvizenka, de fazer várias tentativas nesse retorno, e agora que tem uma presença russa aqui. Foi preciso praticamente 30 dias para saírem dessa região, daqui para cá. Muito lento tá, o avanço. É tanto que os russos estão tentando avançar agora de novo, mais flanqueado. Avançando, no lugar de avançar neste sentido ou neste sentido de forma positiva para o terreno, né, rumo a Mirnorad e Pokrovsk, estão indo em sentido negativo, como costuma se falar, né, um dos jargões. É tanto que conquistaram Baranivka e conquistaram agora um outro vilarejo mais para cá também. Tá? É esse vilarejo aqui, Druhe, essa região aqui que foi conquistada pelos russos. Né, foi até notificado. E aí essa região é aquilo que nós chamamos de região negativa. O que é a região negativa? Você está fazendo um cerco. Você está fazendo um cerco para essas duas cidades aqui. E aí perceba o movimento negativo, ou seja, indo demais para lá, não está forçando a barra para cá. Teria que vir mais para cá e não está vindo. O que está acontecendo? É falta de tropas? O que é? Nos relatos que vão chegando, tá? Primeira coisa que eu já trouxe isso várias vezes, eu vou repetir. Sisk saiu do poder e entrou Drapat. Assim que Drapat entrou como general dessa região de Pokrovsk, ele fez umas pequenas mudanças. Aí vão dizer, mas não foi tanta mudança. Não sei se coincidiu com a presença desse novo general ou de algum outro fator, junto com a presença de Trump, de alguns acordos entre Moscou e Washington. Não sei se são coincidências. Sinceramente, não sei. Não estou sendo sarcástico ou falando com entrelinhas e coisas do tipo. É realista, não sei mesmo, nem estou supondo. Mas o fato é que, querendo ou não, torcedor ou não, depois que Drapat entrou, o processo mudou. Foi quando os ucranianos começaram a atacar, que até então não estavam atacando, só se defendendo. Os russos estão tendo que bombardear Pokrovsk, coisa que não vinha fazendo há um bom tempo, bombardeando a cidade em si. Uma coisa é bombardear a região aqui entre postos, mas bombardeando a cidade, que eles teoricamente estão evitando, porque tem cidadão aqui, tem civis aqui, inclusive pró-Rússia. E a grande questão é que, mesmo assim, olha, as últimas horas, ó, avanço ucraniano aqui, avanço em Piscana aqui, tá? Já há informações de conflitos muito fortes em Shevchenko e que dá a impressão de que vai cair também. Isso não sou eu que estou falando. Quem está trazendo esses relatos são os russos. São 1.000 bloggers russos que estão falando e trazendo essa questão. E reclamando que os ucranianos, já se sabia essa parte de mais drones,
os ucranianos têm mais drones em algumas áreas, como essas áreas aqui mais descampadas, aqui dessa área descampada, né, tem uma presença muito maior de drones e também estão utilizando muitos obuseiros, que não se sabe de onde foi que veio exatamente. Talvez tenha vindo dessa linha mais à esquerda, não sei de onde é que veio, não dá para se ter certeza. Sabe-se que chegou muitos obuseiros na região, é tanto que alguns desses bombardeios que os russos vêm fazendo na retaguarda de Pokrovsk é para atingir esses suprimentos que estão chegando em um volume que até então não estava chegando. A grande questão basicamente é, número um, o que, é que pode estar ocorrendo? Número um, faz parte de um acordo entre Rússia e Estados Unidos em que Pokrovsk vai ser ucraniano e por conta disso, porque há um papo, né, nesses últimos dias, ontem saiu esse papo, que possivelmente, tá? Eu já escutei isso da boca de americanos, tá? Kellogg falando isso e outros representantes já mais recentes agora, americanos, comentando que os outros também vão ter que ceder um pouco algumas coisas, dando a entender que, por exemplo, esse setor de Pokrovsk faria parte do acordo e não teria lógica os russos estarem nessa posição que estão hoje. Teriam que recuar um pouco para ter uma zona de amortecimento, ter todo um sistema logístico e fazer para que o sistema de usina daqui e de produção, de beneficiamento do carvão aqui, de Udakne, essa mina, faça sentido. Então é preciso, existe toda uma infraestrutura mais ao sul aqui que teria que fazer parte de território ucraniano para que isso acontecesse. Então é possível que, estou supondo aqui, eu estou nas ideias das suposições, uma das possibilidades é que até Seridov seria russo e acima é que seria então ucraniano, e aqui seria essa zona de amortecimento. Pode ser isso, é uma possibilidade. Possibilidade número dois, faltando fôlego. Os russos estão sem fôlego. Não está chegando suprimento suficiente, os soldados estão cansando, os turnos estão ficando. Não está ocorrendo a troca de turnos como deveria estar ocorrendo, então eles vão cansando. Vai tendo pouca artilharia, porque tá difícil chegar mesmo de produzir ou de pegar de algum estoque mais longe da Rússia, ou talvez os ucranianos nesses ataques que vez ou outra saem, né, lançando, não falo nem dos mísseis, dos drones mesmo, que de vez em quando em território russo ataca. Ah, foi uma refinaria, foi não sei o quê, foi um depósito, e um desses depósitos podem ter atacado algum depósito importante e relevante para os russos. Eu estou aqui supondo, porque dá a entender que é como se os russos estivessem desistindo por conta de acordos futuros de cessar-fogo ou faltando fôlego. Tá começando a faltar fôlego na região de Pokrovsk. Eu não estou dizendo que está faltando fôlego no fronte. Em outras áreas está provando isso que não. Que estão conseguindo avançar. Lento por conta, até já trouxe análises aqui. O inverno interfere bastante, mas beleza, já se adaptou, já deveria se adaptar. E mesmo assim não está ocorrendo. Então, tá aí a informação, tá? Pode ser que à noite eu traga mais detalhes sobre isso, às 18 horas. A gente continue esse papo. Mas assim, sem jogar pedra. Isso é um fato. Fatos contra fatos não tem muitos argumentos. O que está acontecendo em Pokrovsk? Dando uma geral aqui, né? Então, como eu tinha comentado, aqui nessa região, né, essa região aqui, o Vodiandruhe, os russos conseguiram, praticamente já tinham conquistado, mas enfim, conseguiram validar aquele velho história, né? Avançaram, estavam ocorrendo confrontos e agora estabilizou. Então houve uma estabilização de confronto aqui, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui só para mostrar. Teve um problemaço à noite, que foi essa questão aqui em Belarus, tá? Em Rommel. É, a defesa antiaérea, tem até uma das imagens aqui, ó, entrando em ação. E não se sabe, pode ter sido, para Belarus ter ficado calado até agora, provavelmente foi um ataque que deu errado, que talvez veio de Briansk, de uma dessas regiões daqui, ou de Oriol, de um desses locais que veio o ataque e
e os ucranianos conseguiram desviar, dependendo do tipo de drone que for utilizado, ou míssil, não sei. É, realmente foi uma falha de equipamento. Lembrando que tem alguns equipamentos que são mais antigos, que só fazem colocar o kit, mais o chip, e a parte de comunicação entre o sistema GLONASS, né, que é o sistema GPS russo, digamos assim. Então, é diferente. Então, pode ser que seja isso. Deixa eu voltar aqui. O tamanho dele. Eu acho que era esse tamanho, nem me lembro mais o meu tamanho. Então, é uma possibilidade disso. Mas, enfim. Então, teve ataques aqui também, tá? De drones à noite. Inclusive, já na live eu tinha trazido essa informação. Não houve mudança significativa. Tá ocorrendo uns ataques interessantes aqui, russo, tá? Para tentar repelir essa região. Por quê? Porque os russos querem fazer esse movimento aqui, ó. Querem avançar para Kiev. Então, querem fazer esse movimento. E como os russos estão conseguindo quase vencer o Rio, a grande questão nesse momento basicamente é só uma, ó, isso aqui, ó, o Rio. Se os russos conseguirem, ou pelo menos, ou vão avançar e conquistar todo o território até o Rio primeiro, tá, para facilitar. Então, todo o território que vai até o Rio, e com isso ocorrendo, eles vão conseguir encontrar uma brecha, porque não estavam forçando muito o ataque. Então, uma tendência também de continuarem o ataque aqui, fazendo todo esse movimento para ficar até o Rio. Então, daqui até aqui, toda essa área, por exemplo, os russos fazerem um ataque, ou quase isso, aqui talvez é mais difícil, porque eles ficariam cercados pelos ucranianos aqui, né? Mas pelo menos até essa parte, né, forçarem um ataque aqui para ter mais áreas para poder de cobertura para os ucranianos acharem, né, terem dificuldade, eles acharem uma brecha e avançar rumo a Kiev, que tem se tornado uma central, né, Kiev aqui, tem se tornado uma central de reabastecimento do fronte, tá? Bem interessante, esse é uma forma descentralizada de começar a utilizar para deixar a Sudza desafogada, tá? O que mais que nós temos aqui na região? Teve os bombardeios que costumam se ocorrer numa quantidade até bem menor, tá? Menos bombardeios ocorreram em toda a região, inclusive até mesmo em Pokrovsk, que não teve presença de bombardeio nessa madrugada. Quase todo lugar aqui. Algumas que tem aqui mostram presença de bombas. Pronto, aqui realmente houve um ataque, né? Aqui em Velika Novozilka, os russos conseguiram avançar um pouco mais. Deixa eu abrir pelo Deep State que fica mais claro, tá? Aqui, ó. Os russos conseguiram avançar e ocupar esse pedaço aqui assim, ó. Esse pedaço aqui agora, aproximadamente isso assim, foram os russos que conseguiram avançar e conquistaram, tá, essa região. Os informes que chegaram agora há pouco, por sinal, que teve atualização. Aqui falta 5% se muito faltar, tá, de conquista. Tá mais ou menos nesse sentido aqui, ó, russo. Tudo isso aqui russo. Isso é um pedacinho de nada. É tanto que já há relatos de que o obuseiro mais próximo, o ucraniano, já está na vila anterior aqui, Oleksivka, tá? O obuseiro já está aqui, que é um obuseiro. Esse trecho aqui de Kurakov, de Velika Novozilka, tem a presença muito forte de obuseiros franceses, tá? Então, nesse setor aqui, que é aquele. Tem o César, tem o Caesar, né? Que é o obuseiro francês. É muito comum por aqui, é mais fácil de se locomover e etc, etc. Tem o M777 também por aqui. Mas desse trecho especificamente, pelo que eu vi nos relatórios, vi nas informações, então já recuou o obuseiro, tá? Mas ainda tem presença de soldados aqui nessa região, de drones principalmente. Por isso que o avanço está mais lento. Por quê? À medida em que chega em área mais descampada, feito está chegando aqui, né? Avançou na parte urbana, pequena, mas é urbana. Chegou na parte. Agora começa a travar um pouquinho. E aí, pelos informes que vão chegando, o objetivo basicamente vai ser o seguinte: avançar rumo a Constantinopla sem descanso,
nesses dois sentidos para fechar o mais rápido possível o caldeirão, tá? Eu não sei se estão forçando a barra aqui, estão esquecendo de Pokrovsk lá, estão trazendo todo mundo aqui para fechar logo esse caldeirão, que é como se fosse no acordão. Essa região é russa, não sei. Eu estou aqui no chute, tá? E nesse possível acordão, isso aqui teoricamente é para ser russo, e aí eles têm que terminar de conquistar, porque senão depois os ucranianos vão reclamar. Mas olha, as cabeças de ponte, de certa forma, foram feitas aqui, ó, lá na ponta de Sribin. Então até o bolsão principal maior foi montado já está montado já há um certo tempo, tá? E aí, evidentemente, tem cabeças de ponte menor, que no caso é essa atualmente. Só essas outras menorzinhas aqui, ó, menorzinhas, é que não estão conseguindo fechar. Houve um outro pequeno avanço russo aqui, tá? Nessa região, aqui mais abaixo, os russos avançaram, conquistaram mais outro pedaço aqui. E essa é a situação de momento do front. Tem outras mudanças, mas nada significativo, nada importante e relevante, pelo menos as informações que vem chegando. Tem uma reclamação de Maia Sandu, reclamando que teve drone russo que violou o espaço aéreo da Moldávia, com 2 drones explodindo em solo, que é essa questão que eu comentei, que provavelmente foi aqui nessa região, entre Romênia e Moldávia. Os drones deviam estar indo para Odessa, e os ucranianos conseguiram algum mecanismozinho de desvio e os drones caíram, ficaram malucos e caíram entre Moldávia e Romênia, tá? Teve reclamação, assim como aconteceu ao norte também, com alguma coisa que terminou caindo em Belarus e o sistema antiaéreo teve que destruir, tá? Então são as informações. Terminou passando um pouquinho mais o vídeo, mas é porque eu queria trabalhar mais um pouquinho sobre essa questão de Pokrovsk. No mais é isso, valeu, grande abraço.